fazerem perguntas. Eu trouxe a psicóloga Erin Freitas, tudo bem? Erin, tudo jóia. Oi, pessoal. Ela veio aqui esclarecer algumas dúvidas de vocês, as perguntinhas que vocês deixaram lá vão ser respondidas todas aqui. E eu resolvi preservar a imagem, né, das pessoas. Eu não vou expor ninguém, que eu falei que quem quisesse deixar em anônimo, podia deixar em anônimo. E quem quisesse mandar nome, podia deixar o nome que eu ia falar aqui. Mas eu resolvi preservar todo mundo e vou ler todas as perguntas pra ela vai estar tirando as dúvidas, esclarecendo as dúvidas. Mas não vamos falar o nome, tá bom? E ela atende aqui em Conceição dos Ouros, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês marcarem o psicólogo, que é muito importante, né, Ellen? Com certeza. Né? As pessoas ainda têm vergonha, você acha? Tem, as pessoas têm uma imagem de que psicólogo, quem vai é louco, né? Tem uma imagem muito distorcida sobre isso. Então, acho que conversar sobre isso já ajuda a quebrar essa imagem, né? Tirar um pouco esse preconceito, a vergonha que as pessoas ainda têm de ir ao psicólogo. Eu amo ir no psicólogo. Nossa, é mesmo? Eu acho muito sensacional. Que ótimo. Sensacional. Mas é um espaço, né, pra pessoa colocar pra fora, se expressar, colocar suas questões, né? Então, a gente precisa quebrar realmente essa imagem distorcida e cuidar da saúde mental, ter esse momento, né, esse espaço para estar falando. Então a gente vai começar aqui com as perguntas. Gente, eu vou começar aqui então passando a primeira pergunta para ela. Eu queria muito saber o que podemos fazer para ajudar uma pessoa com depressão, mesmo sabendo que ela não quer ser ajudada. Então, gente, é um pouco complicado, né, porque quando a pessoa não aceita ajuda, lidar com a depressão se torna ainda mais delicado. E a pessoa ela precisa querer ajuda, precisa partir dela essa busca, né, do acompanhamento ou aceitar a ajuda de pessoas ao redor dela. Precisa ter essa busca. Quando isso não acontece, a gente precisa respeitar acima de tudo, mas o que a gente pode estar proporcionando é um espaço de fala, um espaço de desabafo. Né? Então esteja lá por ela, converse com ela, mostre que ela tem esse momento, né? Que estabeleça essa confiança, porque é essencial você ter alguém nesse momento para estar conversando, para estar colocando para fora, que você tem sentido, porque né? sozinha ninguém consegue nada, né? Não, e é completamente delicado quando a gente está num estado mais sensível, mais vulnerável. Então é importante ter alguém ao seu lado e quem sabe aos poucos cogitar a possibilidade de ir a um profissional da psicologia, né? Aceitar a ajuda de quem está oferecendo, seja da família, seja amigos, mas tudo com muita paciência, respeitando o espaço dessa pessoa, né? Não pode invadir, obrigá-la. A pessoa entender que tá doente, sim, não dá pra gente simplesmente arrastá-la para um consultório, por exemplo. A gente tem que respeitar esse espaço e respeitar o momento para que ela se sinta pronta para falar sobre isso. Certo? Certíssimo. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que perguntaram assim, quais os sintomas da depressão? Então, acho que essa você recebe bastante, né? Ah, bastante. Mas eu acho que assim, antes de tudo, antes da gente apresentar, né, os sintomas que se espera de uma pessoa que tem depressão, a gente precisa se despir de qualquer preconceito, de qualquer julgamento, né? E a gente tem que considerar todo o contexto que essa pessoa está inserida. Tudo que ela está passando, a situação, a forma que ela lida com isso. Porque muitas pessoas que não entendem, né, do que se trata a depressão acham que a pessoa fica só 24 horas por dia na cama. E outra coisa, a gente tem muita mania de falar assim, ai, tô com depressão. Sim, mas tô com depressão, ai, tô depressiva, hoje tô com depressão. Mas na verdade não é, né? Porque depressão... Nem todo mundo é depressivo, tem depressão, né? Acho que a gente tem momentos que a gente está passando uma fase mais delicada e a gente se encontra mais triste, né? E a gente precisa respeitar isso também. Mas tem pessoas que realmente não compreendem do que se trata e já julga, né? Já tem preconceito. Se vê uma pessoa que tem depressão rindo, nossa, você acha que um dos sintomas da depressão é tristeza demais? Você acha que fica muito triste? Então, isso gancha o que eu ia comentar. Ela é uma tristeza persistente, muito profunda, né? Um humor triste, a pessoa ela não mostra mais interesse por atividades que ela tinha, que eram prazerosas para ela. Tem a questão de sintomas físicos, então altera o sono, altera a questão do apetite. A pessoa pode comer excessivamente, perder totalmente o apetite. Pode dormir muito, ou pode realmente ter insônias, né? Então é muito oscilante. A gente tem que considerar justamente por isso, porque cada um, né? Cada caso é um caso. Tem que se estudar, né? Sim. Você é você, eu sou eu, então, tipo, exatamente. Pra você saber
saber mesmo, é melhor procurar um profissional, né? Sim. Às vezes a pessoa ela se autodiagnostica, né? Então ela fala, não, eu tenho depressão, e aí toma uma série de medicações que às vezes nem é o correto. A gente sabe. Eu conheço muita gente que toma aquele remédio de faixa preta, né? Sim, e é muito sério, né? Muito sério. As muito sério. consequências são muito vai sérias. Vai lá na farmácia e vai pedindo, achando que vai dormir à noite. Sim, né? E a gente sabe que cidade pequena mesmo, às vezes não precisa de tem prescrição, vai lá, compra um remédio de fácil acesso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E acima de tudo, considerar essa pessoa que tem sentimentos, que está passando por um momento delicado, né? A gente tem que ter essa visão mais empática, respeitar o que ela está passando. Então é uma série de questões que a gente precisa considerar. E sim, há sintomas que se espera, né? Que a pessoa tem essa questão do sono, tem a questão da perda do apetite, o choro excessivo, irritabilidade, a ansiedade. A pessoa tem crise de ansiedade, um quadro de depressão, é comum. Mas a crise de ansiedade e a depressão são a mesma coisa? Não, ela tem esses sintomas parecidos, mas são quadros diferentes. Mas é comum que também a pessoa que esteja sofrendo de depressão tenha crise de ansiedade. Por isso que a gente tem que realmente ver cada caso em particular, porque às vezes a pessoa está com crise de ansiedade e a gente acha que é só a ansiedade, mas no final das contas pode ter aí um quadro depressivo mesmo. Certo? Certo. A próxima pergunta é: como controlar a ansiedade e a compulsividade? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Eu acho que eu sou compulsiva, eu compro demais. Compulsão por compras. Roupa, nossa, olha, sapato, eu não tenho muita mais roupa, gente, se ela tem que parar. É muita coisa. E é engraçado, coisa para você ver, é uma compulsão, às vezes por roupa, por comidas, a gente come excessivamente, de domingo, sabia que eu tenho essa mania? Tipo assim, eu faço dieta a semana inteira. Daí chega no dia de domingo, você acha que eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho direito de comer até a reboco da parede. É um reforço, um prêmio que você tem. Mas gente, infelizmente a gente tem esses momentos, né? Mas a ansiedade, eu acho que primeiramente para a gente identificar isso, é a gente perceber situações que geram essa crise de ansiedade, né? Pode ser um momento específico, seja no seu dia a dia, seja no ambiente de trabalho, no estudo, nas relações, tudo isso pode estar relacionado a essa ansiedade. E a gente tem que procurar identificar se tem algo em específico que é disparador para essa crise de ansiedade, né? A compulsividade, você acha que pode ser controlada com terapia? Então, a compulsividade provavelmente está relacionada a essa ansiedade, né? Está diretamente ligada. Às vezes a pessoa está ansiosa e ela vai lá e desconta na comida, por exemplo. É um mecanismo de defesa dela para lidar com essa ansiedade. Eu nem sei se eu faço isso. Mas eu acho que presta atenção para ver o porquê que te leva a fazer a compra. Mas, por exemplo, às vezes, sanar essa questão da ansiedade, trabalhar essa ansiedade, a compulsão já vai ser algo mais controlado, né? Então tá diretamente ligado, é um trabalho mútuo que precisa fazer, né? E se percebido que realmente tem afetado diretamente a vida da pessoa, né? Tá trazendo sofrimento antecipatório, que a gente sabe, né? A ansiedade a gente fica sofrendo por antecipação muitas vezes, né? Então, se realmente percebe, né, que isso afeta diretamente sua vida, aí é a hora de procurar ajuda, conversar com alguém sobre isso, né? Não se fechar, porque realmente essas crises podem voltar, pode oscilar. Então, converse com alguém sobre isso, procure um profissional, né? Não tenha vergonha, é o seu direito, você merece isso. Verdade. Vamos para a próxima pergunta. Em alguns momentos sinto falta de ar e o coração acelerado. Isso necessariamente pode ser ataque de ansiedade? Gente, não é eu, tá bom? É uma pessoa que fez essa pergunta. Aí. Então, pode sim estar associado com uma crise de ansiedade, ao ataque de ansiedade, como a pessoa colocou. Mas a gente não pode ver o sintoma isolado, né? Tem toda uma vida, uma situação acontecendo. É a mesma coisa da depressão. A gente tem que considerar todo o contexto que essa pessoa está inserida, né? Então, eu acho que assim, a ansiedade, para ela se tornar patológica, mesmo para ser algo que precisa tratar, ela está relacionada diretamente à intensidade dessas crises e à duração. Então, por exemplo, se a gente vai participar de uma entrevista de emprego, se a gente vai apresentar um trabalho, é comum que a gente fique nervoso, fique receoso, fique desconfortável. É até normal, né? Sim, afinal a gente está em um momento de avaliação. Seres humanos, né, gente? A gente está passando por um momento de pressão, então a gente sente tudo isso.
Só que se ainda assim o sintoma persistir, né, se aumentar a intensidade dele, se você passar por algo parecido e ainda assim se sentir tudo isso, aumentar, ser uma duração muito maior, daí realmente pode ser que tenha se tornado uma ansiedade patológica e precisa tratar isso, né? Mas é comum que a gente tenha esses nervosismos, né, essa ansiedade. Nossa, você acredita que na outra de casa dá uma dor de barriga? É até engraçado Ai, falar, olha, gente. olha Mas olha só. que eu juro que se eu for num show, se eu for comprar, quando eu vou pro Brás em São Paulo, Já já dá dá. um ataque cardíaco no meu coração, de tanto que eu fico ansiosa, sabe? Olha pra você ver Eu o sou muito quanto que ansiosa. afeta, né? Nossa, Não tem horrível. como, gente. Próxima pergunta. Ok. Por que as pessoas exigem tanto das mães? Então, gente, eu acho que é tão delicado isso, porque a gente vive constantemente sendo pressionado, sendo cobrado pela vida, pelo sistema, pela sociedade, de diversas formas, né? E tem muitas meninas que viram mães cedo. Sim, né? isso Hoje em dia virou bem normal, né? Tipo, ser hoje em mãe. dia é muito mais comum. Muito né? mais comum. Mas na Antes, minha época era um susto. na minha também. No entanto, que eu não tenho até hoje. Tá assustada até Tô hoje, assustada né? até hoje, que eu não quero nem ter. Mas é engraçado, né? Que na época, sei lá, de pais, avós, casavam-se mais cedo, tinham filhos mais cedo, mas hoje em dia realmente mudou, né? Esse hábito, essa cultura. Mas assim, eu acho que por conta dessa cobrança, por conta dessa pressão, a gente precisa ter esse cuidado, se autopreservar, respeitar os seus limites, as suas necessidades, né? Para que, por exemplo, a cobrança de fora, a cobrança alheia não te afete tanto. Mas quando a pessoa se torna mãe, isso não é diferente, né? A preocupação é muito maior, as responsabilidades são bem maiores, né? E as pessoas que estão de fora, que não vivem o dia a dia dessa mãe, se sentem no direito, né, de julgar, de falar faz isso, faz aquilo, Quer educar os filhos às vezes, né? Sim, e a gente percebe quando a crítica é construtiva, Com certeza. né? E quando a pessoa é pra zoar mesmo. realmente não tá vem pra ajudar em nada. querendo boas intenções. Então acho que é importante isso, que as mães e as futuras mamães aí estarem conscientes de que elas estão fazendo o melhor delas, né, pro filho, para ela, para as relações, mas deixar de lado um pouco, né, a opinião alheia, o julgamento, sempre vai ter, a gente sabe disso. Com certeza. Mas não vai ser esse julgamento que vai te definir como pessoa, como mãe. Então a gente tem que ter esse cuidado que é nosso, deixa o outro lidar com a expectativa dele, ele que lide com isso, mas sempre centrado nisso. Você está fazendo o seu melhor, você está dando o seu melhor para o seu filho e isso tem que bastar. Próximo. A próxima pergunta. É normal uma mãe se sentir exausta? Normal, gente, é normal. Eu sou mãe de 3 gatos, eu me sinto exausta. Totalmente, né? 3 ainda. Nossa, tem uma que tem vontade de sair correndo, gritando. Eu tenho uma que tem problema na urina. Ai, Você acredita? Ela não consegue segurar o xixi dela. Então, às vezes, ela faz xixi em qualquer lugar da casa. Ai, que eu tenho vontade de sair correndo, gritando. Eu tenho vontade de sair correndo. Menina! Sabe? Ele não entende. Imagina agora criança, né? Uma Lidar com criança. uma criança, né, gente? E gente, é muito comum isso. E eu sei que muitas mães se cobram, né? Nossa, não posso falar que eu tô cansada, que eu tô esgotada do meu filho. Não posso contar isso pra alguém porque acho que alguém vai julgar, né? Mas a gente tem que ter em mente que você não tá cansada do seu filho, você tá cansada da rotina, da mudança radical que gerou na sua vida após o nascimento dessa criança, né? É completamente diferente de tudo que você viveu. Né? Então não é o cansaço com esse filho, né? Não é nada relacionado a ele diretamente, sim toda uma mudança de vida. É que às vezes né? as mães acham assim, ai, vou reclamar, vou falar que eu tô reclamando do filho, da criança, né? Que eu tô exausta da criança, mas não é bem assim, Não né? é, gente. É como qualquer outra situação da sua vida que muda assim, drasticamente, isso vai te causar esgotamento, você vai realmente ficar cansado. E quando tem uma criança que depende completamente de você, né? Às vezes um nenenzinho que depende de você, isso vai ser da mesma forma, né? Vai ser exaustivo. A rotina, né? E não a criança em si, o trabalho lá, esse cuidado com a criança, mas é a rotina que abrange tudo isso, né? Então, não se cobrem, não se coloquem mais esse peso, né? De pensar que vocês estão errados, se sentirem assim. É algo comum que eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida, sendo mãe ou sendo em alguma outra profissão, qualquer coisa desse tipo. A gente sente essa pressão, né? Mas estejam tranquilas, né? Não coloquem mais esse peso. Realmente
é algo rotineiro, é um trabalho, né, querendo ou não, é bastante exaustivo, mas é comum. Mas as sim, mulheres dão conta. Ah, com certeza. A próxima pergunta nem tá anotada aqui, eu acho que você até esqueceu de anotar aqui. Se você indica atividade física para seus pacientes. Em alguns casos, sim. Eu acho que assim, atividade física no geral. É pra vida, né, É pra gente? vida, é ótimo pra N fatores, né? Uhum. Mas eu acho que assim, tem casos, por exemplo, a gente pega o gancho da ansiedade. É muito importante que você pratique algum exercício, justamente quando tá tendo aquele momento de ansiedade. Às vezes é bom ter esse espaço, fazer um exercício, fazer uma caminhada, praticar uma meditação, que eu sei que muitas pessoas gostam, sabe? Mas eu indico sim, em alguns casos, tem pessoas que realmente não gostam, não aderem a isso, então a gente tem que respeitar. Por isso que eu digo que realmente são alguns casos. Mas eu acho que assim, no geral, é bom pra muita coisa, né? Não só a questão psicológica, a gente trabalha em consultório, como em outras questões da saúde, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem bastante likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante pro crescimento do canal. E se vocês gostaram de vídeos assim, desse tipo, vocês comentam aqui embaixo que eu trago ela como parte 2, né, Ellen? Olha, vai ser um prazer. Fiquei lisonjeada pelo convite, né? De falar de coisas tão importantes para nossa vida, para nossa saúde mental. Então vai ser um prazer, né? Voltar ao canal. Às vezes vocês têm perguntas, às vezes tem gente que não participou no Sim, Instagram, ficou com mandar vergonha. as dúvidas. Pode mandar mais perguntas que a gente grava uma parte 2, tá bom, galera? Prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.